Voltamos com Larga Brasa. Olha, a primeira matéria que nós vamos abordar é com relação ao transporte coletivo urbano. É uma polêmica danada. E quem sempre esteve aí à frente do questionamento das empresas de transporte coletivo foi o vereador Marcos Papa. Mas dessa vez houve um questionamento de 3 pessoas, inclusive ele e a vereadora Judete, e a juíza acatou a interposição do recurso da vereadora Judete, que está afastada, inclusive. Mas o Marcos Papa está dentro do contexto. Sempre teve. Bom dia, Marcos. Nossos cumprimentos. Bom dia, Morandini. Bom dia a todos que acompanham o Larga Brasa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com quem se interessa pela nossa cidade, Morandini. Bom, ontem eu conversei com o senhor estava até dirigindo, não podia falar, mas passei-lhe a notícia da sentença da juíza Lucilene Canella. E eu pergunto, agora é hora de se atender à determinação judicial, porque até agora a gente vê que fica aquela história, manda devolver o dinheiro da passagem, não devolve, aí faz o questionamento porque já devolveu antes, não sei o que e tal. Aí está a cópia da sentença, vereador. Então, Morandini, você vê aqui no Larga Brasa, não tem outro programa em Ribeirão Preto, não tem outro como o Larga Brasa, que em profundidade tem colocado essa questão do transporte público em Ribeirão. E você é testemunha, e quem acompanha o Larga Brasa é testemunha, que todo esse rolo, todo esse imbróglio, toda essa confusão jurídica que a prefeitura causa, não melhora a vida de quem usa transporte público. O que a decisão da juíza Lucilene disse é exatamente o que estamos afirmando desde sempre. Esse contrato não admite subsídio. Esse contrato não admite repasses do dinheiro do contribuinte para as empresas do consórcio pró-urbano. Esse contrato, como disse, numa própria ação, você conhece a procuradora Nina Valéria Carlucci, que tem décadas de experiência na Procuradoria Municipal. Ela afirmou, quando o pró-urbano começou com essa conversa fiada lá em 2019, antes da pandemia, que queria dinheiro do contribuinte, ela disse, esse contrato não admite subsídio. Tanto é verdade que não admite, que sempre que o prefeito quer dar dinheiro para as empresas do consórcio, ele vem pedir autorização aqui na Câmara, e eu nego. Mas os vereadores votaram sim. O que a juíza está dizendo em tom claro? Esse contrato não admite subsídio. Esse contrato não admite. Então eu repito, Morandini, para você, para quem acompanha o Larga Brasa, o prefeito está colocando remendo novo em pano velho. Já virou remendo velho em pano podre. Deve-se 17 milhões, que agora a juíza está mandando devolver corrigido. A juíza está mandando devolver corrigido o dinheiro, mandando o pró-urbano devolver o dinheiro que é do povo. Então, Morandini, enquanto essa administração, e aqui no Larga Brasa eu já falei N vezes, é um contrato, uma licitação e um contrato condenados pelo Tribunal de Contas. Vamos abrir aspas para o Tribunal de Contas. Os dados que embasaram a licitação são frágeis, não poderiam ter embasado a licitação. Então, o tribunal condenou a licitação e o contrato. Mas essa administração, assim como a administração da Darcy Vera, se agarra a esse contrato. E o resultado é esse. O tendido, uma frota sucateada e velha, e agora a justiça reconhecendo o que temos afirmado. Esse contrato não admite repasse do dinheiro do povo para as empresas do consórcio pró-urbano, Morandini. E a juíza, inclusive, determinou que a Transerp e o pró-urbano paguem as custas judiciais, e ela colocou 10% do valor da causa, seria 1.700.000, né? Além dos 17 milhões, mais a correção, mais 1.700.000. O povo que se prepare, porque agora a Transerp vai vir em cima do povo para multar, né? Já é uma fábrica de multas. Você vai ver, Morandini, o tamanho, eu requeri informações para a Transerp, o tamanho do volume de multa por conta desse aplicativo que fizeram aí.
com aquele totem que nenhum falaram que era por causa para os idosos não conseguem usar aquele totem para validar o cartãozinho. Bastaria substituir o velho talãozinho pela maquininha que você paga com cartão de crédito nas lojas. Mas não, né? Colocar esses totem custa R$30 mil cada um, representa só 6% da arrecadação da venda da Zona Azul. Então, eu estou enxergando problema aí nesses totens, Morandini. Então, o contribuinte que se prepare, porque a Transerp fazer uma licitação para instalação de radares fixos em locais de real necessidade, isso não faz, né? E a Transerp sequer se manifestou nesse processo que a juíza dá razão ao nosso pedido. Só quero te relembrar, Morandini, o erro grave que a Coordenadoria Jurídica da Câmara cometeu à época, dizendo que o advogado Igor estava advogando contra o CNPJ da Câmara, e não era. Era contra o CNPJ do presidente, à época, que não cumpriu o regimento da casa, que não admite urgência para esse tipo de projeto. Então, o governo colocou o projeto aqui, mandou votar toque de caixa, nós impetramos um habeas corpus, a Câmara foi lá induzir a juíza a erro. Por isso que, em seguida, o coletivo da vereadora vem e coloca esse habeas corpus, em seguida a gente faz a mesma coisa, por isso que a juíza pensou os dois. Porque nós estamos atentos, mas a Coordenadoria Jurídica da Câmara induziu a juíza a erro, dizendo que estávamos advogando contra a Câmara. Não, quem é responsável pelo cumprimento do regimento é a pessoa do presidente, que à época não observou que o regimento estava sendo descumprido, né? Nós acabamos com a urgência especial aqui na casa, com a votação relâmpago, salvo algumas exceções, justamente para não acontecer esse tipo de coisa. Tivesse vindo esse processo, esse projeto de lei aqui para casa, feito uma audiência pública, a prefeitura mostrado realmente os números do sistema público de transporte, era uma coisa, mas não, votaram a toque de caixa, deu no que deu. Quem perde, Morandini? O povo que toma ônibus. Porque esse pessoal tá tudo piloto de escrivaninha, não sabe o sofrimento que é o povo tomar ônibus. Nesses pontos de ônibus sem banco e cobertura, que há 10 anos eu falo aqui no Larga Brasa que não se faz uma concorrência para a exploração da publicidade nesses pontos de ônibus, para o povo poder ter um ponto de ônibus decente. Então fica essa batalha na justiça, eu tenho que defender o povo. Eu preciso entrar na justiça para que se faça justiça. Agora eu pergunto, precisava de tudo isso? Precisava dessa Agora eu pergunto ao senhor, essa decisão já está pronta e acabada ou ela admite recursos? O pró-urbano vai recorrer, provavelmente, né? O pró-urbano vai defender o interesse dele. O que me causa estranheza é a prefeitura se somar a esse esforço do pró-urbano e não ao esforço do povo, a necessidade do povo que precisa de transporte público. Então, cabe recurso, provavelmente o pró-urbano vai continuar essa chicana jurídica porque é de interesse dele. Ele não cumpre o contrato, a prefeitura vai lá e dá dinheiro. Qual é a motivação que o pró-urbano tem? Por isso que eu falo e vou repetir aqui. Esse contrato com o pró-urbano tem que ser rompido, tem que ser rescindido. Ribeirão Preto precisa de transporte público decente. Agora eu pergunto ao senhor, como é que o Detran admite que os ônibus transitem e transportem tantas milhares de pessoas diariamente nas condições em que se encontram esses coletivos? Como é que pode? A quem recorrer para impedir? Porque já houve ônibus que perdeu roda no meio do caminho, já houve ônibus que estourou o pneu porque estava careca, houve ônibus em que pessoas caíram do ônibus porque a porta estava aberta e não conseguia fechar. E como é que pode um ônibus desse estar circulando sem que haja um órgão vamos dizer, de trânsito que não venha a impedir que tal aconteça? É uma vergonha, Morandini. Você vê que a prefeitura não vê isso, né? Você disse bem, tenho repetido aqui, essa administração está expondo a população ao risco de morte. E isso é gravíssimo. Tem gente que fica banalizando isso. Fica banalizando isso porque não é o pai, a mãe, o avô que toma ônibus. Quando eu falo que está expondo a população ao risco de morte, você citou todos os casos aqui.
uma porta do ônibus amarrada com uma sacolinha de supermercado. A senhora foi atirada para fora do ônibus, o ônibus, a roda caiu. O povo sabe que esses ônibus estão sucateados. A prefeitura vem com um sorriso nos lábios e dizer: vamos trocar 50 ônibus. É a santa paciência. Então, se a Transep não põe ordem na casa, permite que o ônibus com frota vencido. O secretário da administração veio aqui na casa e não soube responder as perguntas. Disse: olha, o contrato é esse que está aí. O prefeito se cala quando o assunto é esse e não resolve o problema. Fica empurrando com a barriga, torcendo para chegar ao fim do mandato e acabar com essa dor de cabeça dele. Mas é o povo que está sofrendo. E aqui, quem nunca assistiu, é possível, né? O Larga Brasa tem abrangência. Agora, o pessoal da imprensa lá na prefeitura está assistindo o programa. Secretaria de administração não toma providência. Agora, repactuar esse contrato a 4 paredes com a porta fechada. A porta mais fechada que a do Banco Central. Repactuaram, publicou sexta-feira, a re-ratificação do pavoroso. Esse contrato condenado pelo Tribunal de Contas, esse contrato macabro, que está expondo a população ao risco de morte, ele foi re-ratificado em 4 paredes com a porta bem trancada, Morandinho. A emenda que eu coloquei aqui na Câmara, o conselho fosse criado e ouvido, foi derrotada. Eu não queria estar do lado dos vencedores. Agora é o seguinte, só para terminar. Ao se questionar os 17 milhões, obviamente abriu-se uma brecha para se questionar o volume muito maior que foi passado, inclusive que já se terminou de passar, acho que a semana passada saiu no Diário Oficial. Transferido. Exatamente, mano. Você, como sempre, cirúrgico, observando o problema, abriu precedente. Se não vale 17, não vale os 80 milhões. Porque 70 foi aqui na Câmara, 10 veio de Brasília, 80 milhões. Os 40 milhões de crédito do cartão, eu estou fazendo a denúncia agora à tarde no Ministério Público, porque isso não tem cabimento. Esse dinheiro nunca foi do Pró-Urbano e há 4 anos essa administração me enrola, dizendo que vai chamar o Pró-Urbano para um acerto, que vai chamar o Ministério Público para se fazer um termo de ajustamento de conduta, que nunca foi feito. Agora passaram essa lei aqui na Câmara. Então, você sabe que quando um usuário empresta um cartão, tem um caso aqui no gabinete que a esposa estava desempregada, usou o cartão do marido para ir fazer uma entrevista de emprego. A Transep cancelou o cartão da pessoa. Então, o crédito não pode ser usado por um desempregado, mas pode ir para o bolso do Pró-Urbano. A denúncia vai hoje à tarde para o Ministério Público, Morandinho. Bom, eu quero ver agora a sequência, porque sempre depois vem, o senhor fala, a gente fala, outro que entrou com a ação fala, e depois fica no imbróglio, e vai, não volta, e o povo não vê o resultado prático. Né? Então, mas aí você vê que nós temos tomado as decisões corretas, temos acionado a justiça, mas a moleza dessa administração, a moleza com o Pró-Urbano, dureza com o povo, moleza com o Pró-Urbano, é que está provocando toda essa confusão, esse sofrimento, Morandinho. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado a todos. Bom, quando tiver outros desdobramentos, a gente vai procurá-lo. Por favor, estou à disposição. Bom, eu tenho que falar do Savenhago.